Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que chegou aqui nesse vídeo, obrigado pela sua companhia. Você que aceitou o nosso desafio de 2021, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, livro por livro. Eu vou estar falando sobre os principais fatos e acontecimentos. E desta forma vou ajudar você a tirar um pouco dessa nebulosidade que as pessoas geralmente têm em relação ao Antigo Testamento. Não leem, não buscam assim, inspiração no Antigo Testamento por não entenderem a cronologia do livro, os fatos cronológicos, acontecimentos, sequência. Então, dessa forma, eu estou mostrando para você, livro por livro, e vamos caminhando dentro da perspectiva cronológica de todos os livros, ok? Nós estamos trabalhando, esse é o segundo vídeo do livro de Êxodo, tá? Então tem o primeiro vídeo já do livro de Êxodo, que você pode assistir, onde eu falei sobre os principais acontecimentos e fui até a travessia do Mar Vermelho, quando Israel passou ali o Mar Vermelho. Só para a gente buscar algumas informações que são importantes e necessárias em relação ao primeiro vídeo, que lá quando Moisés retorna para o Egito, depois aos 80 anos, depois de ter passado pela experiência do Monte Sinai, ele chega em uma altura, né, do caminho, da viagem, para numa estalagem e Deus queria matá-lo, né? Aí Zípora intervém e acaba que faz a circuncisão do filho primogênito e assim Zípora fica, né? Zípora fica com os dois meninos, que era Gerson e Eliezer, e Moisés segue a viagem sozinho, e Zípora volta para a casa de seu pai. Bom, eu passei um mapa aqui do Antigo Egito, aqui tem o Antigo Egito, tá? Essa região do Baixo Egito, chamado Baixo Egito, assim conhecido aqui, mais ou menos o Alto Egito, porque aqui vai desaguar no Mar Mediterrâneo. Eu coloquei aqui algumas rotas antigas que aqueles povos usavam para negociarem as suas mercadorias, usavam para intercâmbio, eram rotas e caminhos até quando surgiam as guerras entre os povos. E aqui nós temos geograficamente algumas rotas, algumas delas, tá? Por exemplo, essa aqui saía dessa região e percorria e vinha até o Sinai, onde existiam as minas de cobre e de turquesa. Então, aqueles povos antigos, eles já faziam a exploração de certos minérios. Então, na região do Sinai ali existia minas de cobre e minas de turquesa. Então, eram algumas rotas. Uma outra rota que era muito usada, que ia para Midian, tá? E depois subia por Edom e ia até para a Arábia, onde eles usavam. Então, às vezes saía da região de Gozen, às vezes saía aqui um pouquinho mais para cima, e chegavam até Ezion-Geber, na região de Midian, e seguiam as rotas para a Arábia fazer seus negócios. Uma outra rota que eles tinham, também saíam de Gozen, vinha, né, passava pela península do Sinai e ia até os cananeus, que posteriormente vem chamar a terra, né, dos israelitas. E uma terceira rota ainda existia nessa região, eles vinham mais margeando, tá? Uma rota mais marítima, na região mais marítima, o caminho da terra dos filisteus. Aí eles iam lá para Ávia, Gaza, Ascalon, Asdod. Então, seguiam essas rotas aqui. Essas rotas também, às vezes, eram lugares onde se davam as batalhas. E eles, com certeza, evitavam alguns pontos, tá?
evitava alguns pontos por causa dos conflitos. E ao redor dessas rotas existiam muitos povoados, muitos pequenos reinos, vamos dizer assim, povos, né? Uma quantidade menor, que às vezes ofereciam resistência para aqueles que estavam usando as rotas ou para comércio, deslocamento, caravanas, enfim. Bom, voltemos aqui ao nosso ponto de partida, quando o nosso profeta Moisés, né, o profeta Moisés vai tirar o povo do Egito. Então ele tira o povo e eles vão fazer provavelmente essa rota de travessia do Mar Vermelho bem nesse ponto. Quando eles atravessam, né, quando se dá a travessia do Mar Vermelho ali no capítulo 14, né, todos ficaram alegres, estão todos vibrantes, que maravilha, que milagre, que coisa fantástica, as coisas estão bem, eles estão cantando, estão felizes, estão aí satisfeitos, né, momentaneamente. E vale aqui ressaltar o seguinte: o período que Moisés deixou Midian com Zipra e sua esposa, ela volta, e ele vai se apresentar ao faraó, se reunir com Arão, dizer sobre o plano, falar ao povo de Israel por que ele estava ali. Não se tem a quantidade exata desse período, faça uma estimativa, tá? Faça uma estimativa aí de uns 40 dias aproximadamente, porém pode ter sido muito mais, tá? Então não tem assim uma estimativa exata, mas foi um tempo suficiente, um tempo que ele levou para conquistar a confiança, né, e a credibilidade do povo de Israel e seus líderes, os clãs, né? Então eles estão em deslocamento, atravessam o Mar Vermelho e eles chegam, no capítulo 15 já bate uma insatisfação. Por quê? Eles chegaram, né, a caminho e chegaram 3 dias depois de caminhada, depois dessa travessia, eles chegam em Mara, e falam assim: nós não temos água. E a água que tinha, água de Mara, eram águas amargas. Então Moisés tem que dar uma solução para aquilo. Então ele vai orar, ele tem uma visão de uma planta, ele pega e joga na água e aquela fonte é curada e eles podem beber dessa água. Então era uma técnica que se usava para que quando encontrassem as águas assim amargas, que não podia ser bebida, uma técnica de acrescentava-se uma erva e aí a água tornaria-se potável, bebível. Bom, passou a questão da água, eles seguem a viagem e chegam no outro ponto de Elim. Quando chegam em Elim, há uma outra reclamação: nós estamos com fome, não temos carne. Então esse povo agora começa a reclamar daquele conforto ausente, daquelas comidas que estavam acostumados. Então começa a bater neles as necessidades primárias, né, escassez de água, escassez de alimento, e eles começam a ficar agitados. Passado esse evento de Elim, eles vão chegar em Refidim. Quando chega na região de Refidim, tá, na altura do capítulo 16, 17, eles reclamam que não tem água novamente. Então, novamente vem uma questão de logística. Só que o fato curioso aí, nessa região, nesse momento, tem um povo, que são os amalequitas, eles acabam atacando a retaguarda do povo de Israel. Então aqueles mais retardatários. E a primeira vez, o primeiro teste, Moisés tem que organizar alguns dos seus guerreiros, dos povos, do povo, tem que organizar um povo para a batalha, e eles vão lutar contra o rei dos amalequitas, tá? Tem uma situação interessante nesse capítulo que vale a pena você observar. Moisés reúne as pessoas, né, aqueles que poderiam ir para a guerra, para a batalha, combater Amaleque. Ele sobe num monte, num elevado,
sobe juntamente com ele Arão e Hur, e tem aquela famosa batalha que Moisés está sobre o monte, ele erguendo os braços, e quando ele erguia os braços, Israel vencia. Quando ele abaixava os braços, por serem seus braços pesados, né, Israel estava perdendo e tal. Então eles colocam uma pedra, Moisés se assenta e Arão e Hur fica sustentando as mãos de Moisés, os braços de Moisés, para que Israel tivesse êxito na batalha. Arão e Hur aparece aí. E segundo a tradição, Hur era cunhado de Moisés. Hur era casado com Miriam. Segundo a tradição judaica, Miriam era esposa de Hur. Então aí tem-se um movimento entre família. Então Moisés, o filho caçula, o irmão caçula, Arão, sua irmã Miriam, que estava interagindo muito em Israel, e Hur, que era o cunhado. Tá? Então a família toda envolvida nesse deslocamento. Passado esse fato, eles chegam no capítulo 18 de Êxodo, eles chegam no Monte Sinai. Quando chega ali no Sinai, o que aconteceu? Logo no capítulo 18, Jetro, que era da região de Midian, o que ele faz? Ele pega 3 pessoinhas, né, que era Zípora, Gerson e Eliezer, e leva para o Moisés. Levou lá a família para o Moisés, falou: Moisés, está aqui, ó, seu povo, né? Seus 2 filhos, sua esposa, que legal. E o Jetro observa algo que está acontecendo em termos de logística, porque Moisés era o único para atender a demanda daquele povo. E Jetro fala para ele, olha, se você continuar assim, você vai ter sérios problemas de saúde, você vai se desgastar. Então faz o seguinte, elege aí entre o povo juízes, pessoas respeitáveis, que possam te ajudar a julgar essas causas, porque você vai se desgastar e somente você julgando isso daí vai desgastar o povo. Então você vai ter um problema de logística aí, né, essas demandas. E assim Moisés faz. E uma vez no Sinai, no capítulo 18, vem no capítulo 19 a revelação, e eles ficam aproximadamente ali, depois de ter saído do Egito, 3 meses, né, esse tempo que eles levam do Egito até o Sinai, 3 meses eles estão ali no Sinai. Capítulo 19 de Êxodo, vale a pena você ler com cuidado, observando que é ali que vai ter o pacto, uma revelação. Deus vai chamar, né, numa revelação ali, vai chamar Moisés, vai chamar o povo, e Moisés sobe ao Monte Sinai conversar com Deus. O povo vê grandes manifestações. Não há, segundo o relato bíblico, Moisés foi o único padrão de profeta de revelações que ele teve com Deus, que não se repetiria na vida de mais ninguém. Tá? Então Moisés foi alguém assim que agiu em uma determinada missão, e foi algo muito extraordinário, que esse extraordinário não se repetiria, né, novamente na vida de uma outra pessoa. Então Moisés, ele sobe no Sinai, começa a falar com Deus, ele se entrega à oração, ele tem as visões, Deus fala com ele, e ele vai mergulhando e tal. No capítulo 20, vem os 10 mandamentos, né? As 10 palavras, e ele desce e relata ao povo, vai falar também sobre a questão das ordenanças ali primárias, 10 orientações, os 10 mandamentos. E no capítulo 24, quero que você observe o seguinte: tem algo muito interessante no capítulo 24. Entre o 20 até o 24 ali, tem as leis sobre os escravos, as leis sobre ferir outra pessoa, as leis sobre questão de intervir na propriedade alheia, na prosperidade alheia, sobre furtos, a desonestidade. Então, tem toda ali umas orientações que vale a pena você ler. No capítulo 24, eu até anotei aqui, capítulo 24, no 9 ao 18, sobe uma comitiva com Moisés ao monte. No 19,
No 19, o povo vê aquilo e fica assustado. E eles falam assim, isso aí vai nos matar. E Moisés falava, gente, vem, subam, subam. O povo observa de longe, fala, não, fala você que a gente vai obedecer. Mas nós não vamos nisso aí, porque isso aí vai acabar matando a gente. Só que no capítulo 24, sobre uma comitiva, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 pessoas, 70 anciões. Ou anciãos, né? 70 anciãos. Sobem, e Moisés chama eles, leva eles lá, e eles ficam assim meio que fora da casinha, sei lá. Há uma manifestação ali e eles não entendem o que está acontecendo ali. Inclusive Nadab e Abiú e os outros 70, né? Eles não entendem o que está acontecendo, aquela manifestação. E diz que eles beberam e comeram. Quer dizer, eles subiram lá, Moisés já subiu e já foi entrando lá no clima, né? Moisés já foi desfrutar daquela presença, aquele momento com Deus no monte, e os demais ficaram assim a ver navios. Eles não entenderam muito bem. E eu destaquei isso, Nadab e Abiú, porque vai ser importante eles, quando eu falar de algo que aconteceu no livro de Levíticos, né? Como que eles morrem. Mas o fato de Nadab e Abiú e os outros 70 não entenderem ou não estarem no mesmo nível de entendimento e revelação que Moisés estava, trouxe para eles uma certa barreira, ou seja, eles não trataram aquilo devidamente como deveriam tratar, ok? E até o próprio Arão, irmão de Moisés, também não entende muitas coisas. Bom, seguindo o capítulo 25, no 25 você vai ver a descrição da construção do tabernáculo. E aí há uma palavra muito específica ali no capítulo 25, quando Deus fala para ele, tende cuidado de fazer tudo o que te mostrarei, tudo que você viu na visão. Então Moisés vai construir o tabernáculo segundo aquilo que lhe é revelado. Tá, tudo bem, ele está ali vendo o tabernáculo, dimensões, tecidos, utensílio, material, as pedras preciosas. Próximo dele estava Josué, porque Josué era o tipo do discípulo de Moisés, onde Moisés estava, Josué estava ali perto. Josué tem aproximadamente ali 45 anos de idade nessa época, então ele está muito perto de Moisés, e Moisés sobe nessa ocasião do que subiu essa comitiva, e Moisés fica 40 dias e 40 noites ali no monte. Os demais descem, eles descem e olhavam para o monte, e Moisés está lá, desceu lá, subiu lá, e Moisés está tendo as instruções de como construir o tabernáculo. Só que lá embaixo, no pé do monte, Arão é pressionado pelo povo e fala assim, olha, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele, nós estamos aqui sem líder, nós estamos aqui sem saber qual a direção tomar, o que fazer, então nós precisamos de uma orientação. E como eles se orientavam pelos deuses, pela simbologia, por aquilo que era visível, eles pressionam Arão, Arão cede a essa pressão. Logicamente houve um burburinho ali de muitas pessoas importantes nessa situação, já tinha se estabelecido juízes, né, a conselho de Jetro, bem provável que esses juízes tomaram parte disso, e o Arão falou assim, então me dá aí os brincos, as pulseiras de ouro, os enfeites. Arão leva aquilo, derrete, trabalha com o buril e faz um bezerro, e eles vão adorar o bezerro. Quando eles estão aqui no pé do monte fazendo isso, acontecendo tudo isso, lá no topo do monte, no capítulo 32, Deus fala assim, desce porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Então, para aquele momento de Moisés, ele para
é bloqueado e Moisés desce. Moisés desce com a tábua da lei, né? Ele desce ali com as tábuas da lei escrito. E segundo, algo maravilhoso em relação a essas tábuas da lei, segundo a tradição judaica, o próprio Deus criou, né, essa tábua e deu para Moisés. Foi algo espetacular. Moisés não tinha como fazer isso, então isso vem para Moisés. E Moisés desce com essa tábua, encontra Josué perto, e Josué está muito alegre, Moisés muito bravo, não quis falar no momento. Aí o Josué fala: olha lá, tem música no arraial, olha que bacana, tem música no arraial, festividade. E Moisés fala: não é música, não é cântico, manifestação dos vencedores, mas dos vencidos. Quando ele chega lá, está aquela bagunça. O povo tinha adorado um bezerro de ouro, Arão tinha tomado a liderança disso, o povo tinha bebido, o povo estava se prostituindo, estava um rolo, estava um bacanal ali no pé do monte, maior auê. Moisés pega a tábua da lei e quebra. Olha só, então Moisés aí tem uma manifestação de braveza, de ira, quebra a tábua, pega, dá uma correção naquele povo ali, chega no Arão, fala: o que é que você fez? O que está acontecendo? O Arão descaradamente dá uma desculpa, falou: eu não fiz nada. Esses povos falaram assim: ó, faz os deuses, eu peguei o brinco, o material de ouro que eles me deram, joguei no fogo e saiu esse bezerro. Que coisa mais cínica, né? Então ali tem uma situação do povo da tribo de Levi, que vai se tornar uma guarda pessoal de Moisés. A partir desse fato aí, Levi, da tribo de Levi, vão matar cerca de 3.000 homens, né, a pedido de Moisés. Eles matam aquelas pessoas que estavam começando aquela rebelião, aquela coisa toda, aquele motim, aquele que deu origem a tudo aquilo. E a partir daí a tribo de Levi, né, eles acabam se tornando como se fosse uma guarda pessoal de Moisés. Moisés dá um corretivo no povo, vale a pena você ler lá sobre o que ele fez com o bezerro de ouro. Fica aqui uma pergunta, um mistério. E ele sobe novamente. Quando ele sobe, né, ele vai ter que pedir perdão, vai interceder pelo povo. E é nesse entremeio aí, que na conversa que ele tem com Deus, Deus fala: eu não vou, porque senão eu vou matar esse povo, eu vou mandar o anjo. E aí o Moisés fala: se o senhor não vai, então peço que o senhor me risque do livro dos vivos. Tá? Então, o que é essa expressão? Risca o nome do livro dos vivos, quer dizer, eu prefiro parar e morrer aqui, que já chega para mim. Então, ele pedia assim, uma morte prematura naquele momento. E aí Deus a perdoa e acaba aqui dando uma orientação. No 34 em diante, essa aliança é renovada, né? E você vai ver que tem uma segunda, a partir do 35, se eu não me engano, vai vir uma segunda orientação sobre a construção do tabernáculo. Então, por que existe duas referências à construção do tabernáculo? A primeira, a partir do capítulo 25, e depois é interrompida, e vem novamente uma segunda descrição da construção do tabernáculo. Você vai observar isso. Por que vem? Se entende aí, os sábios entendem aí, que Deus dá uma nova chance para Moisés e para o povo de Israel. Então Deus é o Deus da segunda chance. Então se entende aí que é uma nova oportunidade que eles deveriam abraçar, que eles deveriam a partir dali construir coisas novas. Então vai até o final do capítulo do livro de Êxodo, com essa questão de descrição do tabernáculo, ok? Então aqui nós fechamos o livro de Êxodo, tá? As informações necessárias para você. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação que eu posso colocar aqui para você, mas acho que no momento é isso. Eu acho que no momento é isso mesmo. Espero que você tenha uma ótima leitura. Conto com você nesse desafio, quero inspirar você com essas informações para que você possa, assim, desmistificar muito a respeito do livro
do Antigo Testamento. Próximo livro que nós vamos ver é o livro de Josué. Como eu disse, você vai ler Gênesis, Êxodo, aí depois vem Levítico, você pula ele, aí vem Números, aí nós vamos falar, né, sobre, não é o livro de Josué, desculpa, é o livro de Números, tá? Próximo livro nós vamos falar sobre o livro de Números, que é a continuação dessa trajetória, a continuação desse movimento, até onde eles vão chegar em Cádiz Barneia. O que aconteceu? Qual foi a síndrome de Cádiz Barneia? O que acontece em Cádiz Barneia? Aquele povo como que eles vão agir? Como que eles vão reagir? Um momento decisivo. Vou falar sobre os personagens que viveram no futuro e quando voltaram para o presente, ainda com provas incontestáveis, ficaram 40 dias no futuro, voltaram para o presente com provas incontestáveis, eles mesmo assim não entraram, não seguiram adiante. Bom, parando por aqui, desejo para você uma ótima leitura, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue, me ajude a divulgar, e assim você vai estar ajudando também outras pessoas a ter certas informações que com certeza irá ajudá-las na leitura do Antigo Testamento. Desejo a você uma ótima leitura, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que tudo te vá bem, Deus te abençoe, um beijo no coração, fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau!